Vamos ouvir aí de um bolsonarista emérito. É bom, para não dizer que a gente só ouve o pessoal mais à esquerda. Bota o do senhor Paulo Figueiredo. Deixa eu só explicar de cara que o Paulo Figueiredo é, mas não por isso, é apenas a biografia dele. Ele não é jornalista nem nada, mas ele foi comentarista há muito tempo da Rádio Jovem Pan, que, por sinal, a Jovem Pan está enfrentando um problema aí com a justiça, que estão tentando caçar a rádio, televisão é concessão do poder público, estão tentando caçar a Jovem Pan. Não porque ela abre espaço para a voz da direita. Aqui a voz da direita também, se quiser ser ouvida, será ouvida e se manifestará, mas porque a Jovem Pan, principalmente durante o governo Bolsonaro inteiro e mais particularmente no final do governo Bolsonaro, ela deu voz a golpistas. Ela pôs no ar comentários claramente de apoio ao golpe que estava em curso e que, pelo jeito, mesmo enfraquecido, ainda continua em curso. E o Paulo Figueiredo hoje vive nos Estados Unidos, ele se diz um exilado político. Ele vive nos Estados Unidos e agora em dobradinha com o Dudu Tarifaço, Eduardo Bolsonaro, que foi lá e arrancou o tarifaço e quer arrancar mais medidas duras ainda contra o Brasil na tentativa de salvar seu pai, Jair. E ele hoje se pronunciou a respeito aí desse novo nome do projeto de anistia, que é o projeto de lei da dosimetria. Mas uma coisa é absolutamente parente da outra e tem o mesmo intuito. Bota aí o que o senhor Paulo Figueiredo disse. Ou seja, a gente tentar construir um projeto que não seja nem tanto à direita, nem tanto à esquerda, mas que a gente possa pacificar o país. Um projeto meio termo. Um projeto meio termo, exatamente. Então, a partir de agora eu vou conversar com todos, né? Tem uma relação aqui histórica, tenho 19 anos de casa, conheço todo mundo aqui, trabalhei com todos, tanto com a esquerda quanto com a direita. Vou conversar tanto à esquerda quanto com a direita, e com o centro especialmente, para a gente construir então um projeto a partir de agora e tentar votar o mais rapidamente possível para a gente poder, a partir daí, ter um país mais pacificado. Um dos impasses nesse texto é a situação do ex-presidente Jair. Como é que a gente vai construir um texto Salomão? Efetivamente uma. Ele acha que vai conseguir uma solução salomônica, vai conseguir dividir o bebê no meio e dar metade para cada um. Ora, obviamente, se for neste caso, a gente prefere não ter o bebê. O que eu quero dizer com isso? Anistia meia boca, enfia no rabo. Anistia meia boca, enfia no rabo, em bom português. Paulinho da Força, anistia meia boca, enfia no rabo. Nós vamos continuar aumentando a pressão em cima do Brasil enquanto não vier uma anistia aos fatos. Todos os fatos de perseguição política desde 2019. Não vai ficar de fora Bolsonaro, não vai ficar de fora Braga Neto, não vai ficar de fora gente que destruiu nada. Ampla, geral e restrita a todos os fatos desde 2019. Aliás, se você quer que uma anistia meia boca seja enfiada no rabo, escreva aqui no chat. Enfie no rabo. Muito bem. Nesse aí, vocês viram. Muita classe. Muita classe, não só isso, mas você viu que nos últimos dias o Eduardo Bolsonaro anda caladinho. Eu acho que ele submergiu um pouco para não ficarem dizendo que ele está atrapalhando a vida do pai ou só querendo favorecer a vida do pai. Então ele mergulhou, pelo que Não, eu hoje o li hoje Valdemar até. falou que se o Eduardo Pera, insistir em ser candidato a presidente, ele mata o pai, né? vamos já entrar nessa coisa do Valdemar. A gente chama ele aqui Valdemar Costa Neto, presidente do PL, Partido Liberal do Bolsonaro. A gente chama ele aqui nesse programa de Valdemar, por que não te calas? Porque ele só tem dito as maiores idiotices e cometido as maiores contradições. Ele declara um dia uma coisa, no outro dia ele vai para outra, ele defende Bolsonaro, mas ao mesmo tempo ele está com Tarcísio de Freitas, esse é que é seu candidato a presidente, mas enfim. Mas voltando ao Paulo Figueiredo, o,
vocês prestaram atenção como eles pronunciam? Vamos continuar, né, fazendo pressões contra o Brasil. Não é nem mais assim contra o Supremo ou contra o governo Lula, é contra o Brasil. Ele assume que essas pressões que eles estão exercendo lá se refletem sobre o Brasil e prejudicando o Brasil, no caso do tarifaço, tentando desmoralizar o Supremo Tribunal Federal ao decretar, como Trump decretou numa carta a Lula, olha, tem que suspender esse julgamento. Mas muito bem, isso é a continuação do discurso golpista, não é outra coisa. Quer dizer, eles aplicam, tentam fazer um golpe, tentam dar um golpe, são mal sucedidos nisso, são julgados, condenados, e agora não, 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 não. Tem que ser anistia ampla, geral e restrita. Aliás, o Sóstenes, líder do PL na Câmara, disse isso hoje. Disse mais de uma vez a mesma coisa. Não, 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 não. Não me venha com essa história de dosimetria, não. É, Eu quero é anistia. Eu quero é anistia. Hein? mas disse isso porque ontem ele tentou entrar um pouco no. Não, vamos moderar. Ele tentou. Ele meio que flertou com a moderação e não conseguiu segurar o canhão durante 5 minutos. Começou a tomar as porradas na rede e já voltou atrás. Como assim? Como grande parte do PL, os outros deputados do PL também estão sofrendo muita pressão na rede dessa base bolsonarista. E eles são muito mais suscetíveis a um Paulo Figueiredo da vida, que é um completo. Eu vou usar o termo imbecil, que é o que ele é mesmo, mas assim, inclusive você citou aqui o processo da Jovem Pan. Ele era um dos caras que estavam ali na Jovem Pan pedindo golpe, pressionando Claro. o exército. É, engraçado, ele ia para os programas e dizia isso. Eu sei quem do exército está fazendo e ameaçava as pessoas. Quem do exército não está tomando a atitude que tem que tomar, que era dar um golpe. Entendeu? Então, assim, primeiro, não me surpreende essa fala do Paulo Figueiredo. Na realidade, é muito coerente a fala dele com o que ele prega desde a tentativa de golpe e com o que ele continua pregando junto com o Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, com todo esse trabalho que eles têm feito para tentar pressionar o país, e prejudicar o país para salvar o pai deles e os outros golpistas. Então, assim, os termos chulos são os mesmos, e esse cara é o retrato de como a direita brasileira se tornou refém desse radicalismo e das mídias sociais. Infelizmente, é, esse Congresso e grande parte desse Congresso é um Congresso completamente despreparado, não sabe o que está fazendo ali, não consegue juntar Lé com Cré, não consegue fazer um debate. É lacração todo dia. Uma das coisas mais patéticas, mas ao mesmo tempo tristes que eu vi depois dessas votações que aconteceram foram eles rezando em voz alta no Congresso, essa imagem se espalhou. A gente está chegando no fundo do poço. Eu volto para a frase, para a pergunta do CNBB: quem protegerá a sociedade do próprio Congresso? É a sociedade, mas até onde ela vai aguentar, né? A gente vai ter um. Olha eles aí, só para lembrar a Essa é a propósito do cena seu ali, eles comentário. rezando, rezando após Bota, a. bota com som, Alice. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai do mal. Amém! Quer dizer, como é o Não é só o uso. uso da religião, é a hipocrisia. Um monte desses aí, com certeza, estão com processo de corrupção nas costas, a gente sabe disso. É, então celebrando a PEC que os blinda para usar as emendas mal, de forma corrupta, vamos dizer assim. A gente observa o trabalho que o Flávio Dino tem feito e tem no STF para tentar diminuir as brechas, porque essa questão da emenda é uma coisa muito antiga
E corrupção com emenda existe demais. Não estou dizendo que todas são mal utilizadas, mas grande parte são. E eles estão celebrando a blindagem que eles terão para fazer o que quiserem. E nenhum desses que está aí, na época em que foram eleitos dizendo que fariam isso. Foram eleitos falando que iam melhorar a cidade, que iam proteger a família, que iam melhorar a educação. Os mais radicais diziam que iam proibir discussão de educação sexual no colégio, por exemplo. Tudo bem, isso são bandeiras, mas no fundo, eles estão aí para legislar em causa própria. Foi E por. tendo mais e mais favorecidos ainda nesse momento, em que eles têm como presidente da Câmara o Guinho Mota. Eu chamo de o Guinho Mota porque ele Porque sobra na essa imagem cadeira, ficou, né? exatamente. E ele é muito menor do que a cadeira que ele ocupa. Saudades do Né? Lira. Pô, de alguma maneira, não, não é muita saudade, não. Um pouquinho saudade. A Câmara, pelo menos, tinha comando. O Lira fez um monte também tomou um monte de decisões que alguns poderão considerar erradas, e até foram erradas. Mas a Câmara tinha comando. Hoje não tem. A Câmara está, o Deus dará. A extrema-direita é capaz de ocupar o plenário da Câmara e só a muito custo dá licença para que o Guinho Mota sentasse na cadeira, como vocês estão vendo aí dessa arte do Antônio Lucena. E aí Agora, pauta urgente popular não tem. Até não, não tem. Ficam agosto não segurando. tem. Não, o Congresso, a Câmara principalmente, ela está de costas para a população. O que se chamava antes, ou poderia ser chamada de Casa do Povo, se transformou numa casa de, pelo menos, aspirantes a bandidos, ou de bandidos propriamente ditos, porque tem muito bandido lá dentro. Imagina se essa PEC da bandidagem passasse. É porque não vai passar, porque o Não Senado vai não vai passar porque o Senado concordar. não vai deixar. É, imagina se passasse para valer. E isso aí ia virar um reduto de criminosos. O PCC ia poder eleger. A gente tinha futuramente, a gente ia chamar aqui a bancada do PCC. Agora vejam, voltando àquela manifestação, antes de entrar com o Por que não te calas, Valdemar, só um minutinho, Alice. É, naquela imagem ali, André, dos deputados de extrema-direita rezando o Pai Nosso para impressionar, enganar, principalmente no eleitor mais evangélico, mais religioso, que se impressiona com essas coisas. Todos eles se declaram, esses deputados, patriotas. Sim. Todos. Somos patriotas, patriotas, os patriotas. Vem cá, por que é que os patriotas não vão para as ruas? Como a esquerda está convocando manifestações de rua para esse domingo. Por que é que eles não vão para as ruas manifestar também sua indignação com a aprovação de uma PEC, a PEC da bandidagem, que daria mais do que blindagem, daria uma couraça absolutamente inexpugnável para os deputados, que ficariam a salvos de qualquer coisa, até de uma simples investigação. Oi, os patriotas são a favor disso? De que os deputados, que os parlamentares, porque a emenda não seria só para deputado, para senador, essa emenda ela vai gerar filhotes, ou geraria filhotes nas assembleias legislativas, como já se tem sinais de várias delas. Opa, aprovaram lá isso? Opa, a justiça não pode mais se meter com o parlamento, a não ser autorizada pelo parlamento. Vamos fazer isso aqui também no plano estadual. Aí daqui a pouco você vai ter também no plano municipal. Isso é, isso é uma cascata, é um efeito cascata. Agora, os patriotas não se manifestam sobre isso? Eles são favoráveis a essa PEC da blandidagem? São, porque são os mesmos que estavam patrocinando, que patrocina o projeto de anistia, hoje chamado de dosimetria, mas que não tem nada a ver com dosimetria, é uma anistia disfarçada. Por que é que esses patriotas
não se rebelam contra isso? Porque não são patriotas, porque não são patriotas, porque só pensam nos seus interesses. É por isso. Agora veja, a Alice ia soltando aí, agora solta, Alice. O, a provocação que o Valdemar, por que não te calas, fez hoje ao presidente do Senado. Foi numa entrevista à rádio Itatiaia de Belo Horizonte. Vê o que ele diz. Davi Alcolumbre, que é o presidente do Senado, trabalha para o Supremo. Ele não trabalha para nós. Ele não trabalha para o Senado, mas vai pagar caro por causa disso. Vai pagar caro se ele não se comportar como ele tem que se comportar como presidente do Senado. Tem que se comportar. Na continuação dessa declaração dele, ele diz lá: se for o caso, vamos paralisar o Senado. Volto a perguntar por que que não te calas, Valdemar? Porque você da semana passada está perdidaço. Uma hora diz uma coisa, hora diz outra. E aí, como disse, besteira grossa quando falou que não, olha, teve realmente o golpe, teve planejamento. Mas como o golpe não foi executado, até que foi, uma parte do golpe foi executado. Não é golpe, portanto, não tem por que punir ninguém. Aí, desde o dia que ele disse isso e pegaram ele pela palavra, e não foi somente eu, todos os coleguinhas pegaram ele, como é que é? O golpe teve planejamento, no entanto, não foi tentativa de golpe. Foi tentativa de quê? Uma coisa planejada, que o Supremo reconhece como tentativa de golpe e pune. Seu Valdemar, por favor, te calas. Por favor, quer dizer, por favor, não, para o seu próprio bem, para de falar besteira, para de cair em contradição. E outra coisa, ele tenta disfarçar que ele já traiu o Bolsonaro há muito tempo, ele está só esperando acontecer, consolidar a Sim, situação do Bolsonaro. O já candidato tem dele acordo, É o Tarcísio Tarci, e Ciro. claro, o candidato dele, Valdemar, a presidente da República, é Tarcísio de Freitas. E do vice Se é o Tarcísio. Ciro. Ciro Nogueira é o vice. Porque o Ciro Pois Nogueira é, no eu sei. estado dele, já perdeu no estado dele, é a saída política dele. Não ganha para o Senado lá. Pois se o Valdemar é capaz de trair Bolsonaro, e é. Se não for Tarcísio o candidato como ele quer que seja, ele vai com o Ratinho Júnior, ele vai com qualquer outro, com Caiado, com qualquer outro que queira ser, O o que Valdemar é um aspire a ser, oportunista. Eles, hein? o Valdemar é um oportunista. Ele Sempre con- foi. e muito um oportunista inteligente. Ele, eu queria, não com as palavras, porque ele tropeça sempre, mas o caminho que ele seguiu para se reconstruir, criar um PL forte, foi ele viu que o Bolsonaro tinha uma força, e tem, com uma parcela do país muito grande, que a direita nunca teve. A direita não tem nenhum líder, e isso a gente tem que reconhecer, por mais que a gente tenha muitas críticas a ele, que nem o Bolsonaro. Ele representa uma parcela da população fiel a ele ali, e sem entrar no mérito da capacidade política dessas pessoas entenderem o que significa isso, ele tem. E o Valdemar, como um monte de gente de direita, por isso que eu concordo quando vem o Eduardo Bolsonaro e diz: vocês estão, o Carlos principalmente, né, que é o mais doidão, e fala: olha, a gente está aqui e vocês estão usando meu pai. É, tá todo mundo usando o pai dele. Ponto. Porque o Bolsonaro chega sem nenhum desses. Só que esses sequestram o Bolsonaro. O Bolsonaro precisava ter uma base. Então o Bolsonaro não é bobo, também precisava ter uma base. E agora que o Bolsonaro está derretendo, porque foi condenado, derretendo, porque não vai ser candidato, naturalmente o que está acontecendo é natural. Se aproximaram por interesse, estão usando enquanto necessitam, e daqui a pouco vão dar um pé na bunda do Bolsonaro. Mas é claro que Talvez, sim. talvez voltem a ser menos radicais, porque na realidade muitos se travestiram, né, de radicais
para ganhar esse eleitorado. Isso ainda vai levar um tempo, porque você tem uma parcela muito radical que eles não querem perder da população, mas que eu acho que não perderão, porque qualquer candidato de direita pode ser um poste. Esses caras vão votar porque eles vão votar contra a esquerda. Então, isso eles não vão perder, mas eles são reféns dessa parcela do eleitorado, então continuam tentando falar com eles, mas são uma parcela que eles não vão perder, então eles têm que falar com outra. E eles ainda não começaram e não estão conseguindo fazer isso. E o Valdemar está aí, cumprindo o papel dele de sangrar, de usar o Bolsonaro até o último momento que ele possa usar para atrair o Bolsonaro. É muito simples. Já tem candidato a presidente, já tem candidato a vice-presidente. O Bolsonaro dizendo sim ou não, a não ser que o Bolsonaro se revolte, diga não é esse, aí isso pode mudar uma coisa. O Bolsonaro não vai fazer isso. Acho muito difícil. A não ser que ele bote alguém da família dele. E o próprio Valdemar já está dando um recado, como deu hoje. Eduardo, se você vier, você acaba de matar seu pai. Entendeu? Isso. Entendi. E não foi o Ah, Valdemar que construiu esse lugar, foi o Bolsonaro. Politicamente, que construiu esse lugar foi o Bolsonaro. Só que o Valdemar vai ocupando no vácuo que vai sendo aberto e na importância que tem de presidir o partido que tem mais deputados na Câmara. Não sei se agora com a Federação União, acho que agora virou a do União o PP, mas era o que tinha mais deputados na Câmara. Um partido fortíssimo, graças ao Bolsonaro.